Muito bom dia a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Nós temos por tarefa na manhã de hoje encerrar o segundo capítulo, do qual deixamos duas questões, da parte primeira do Livro dos Espíritos, e adentrar no capítulo terceiro, na sua primeira parte. Curiosamente, vocês verão, nós ajustamos ou juntamos as duas partes, porque elas falam de um mesmo assunto, dão uma ideia extremamente moderna, atual, clara, límpida, acerca de como deve ser a religião em espírito e verdade, como deve ser o conhecimento que efetivamente liberta. Kardec vai questionar os espíritos e vai discorrer sobre isso longamente em outra obra, a Gênese, acerca da origem, da extensão do universo, da origem do universo e depois da Terra e dos planetas, superando todas e quaisquer limitações de natureza religiosa ainda vigentes no mundo. Kardec quer saber dos espíritos se estamos sozinhos no espaço, e recebe dos espíritos aquela resposta que os melhores estudiosos do século 20 e 21 vão dizer: não estamos sozinhos no espaço. Os espíritos vão muito mais além, porque se as deduções que a ciência tira, e por todos vale a pena ler o trabalho de Marcelo Gleiser, grande articulista e professor brasileiro nos Estados Unidos, articulista da Folha, inclusive, Marcelo Gleiser vai nos apresentar informações no sentido de que, olhando para aquilo que nos é possível olhar, nas limitações dos telescópios, nas limitações das estações que temos em volta da Terra, olhando de lugares fixos ou de lugares móveis como o Hubble, é impossível, e as palavras não são minhas, são dele, imaginar a inexistência de vida no espaço. Os espíritos vão muito mais além, como nós veremos. Mas, no século XIX, partir uma afirmação desta, quando os telescópios, os modelos matemáticos, os cálculos, não tinham a perfectibilidade que detém hoje, a amplitude que detém hoje, Kardec se julga no direito de questionar os espíritos. Se vocês provêm de uma realidade mais ampla do que a que nós estamos, de onde também somos provenientes, vocês podem nos dar informações. E ele gostaria de saber quais são. Curiosamente, nós também vamos aproveitar a oportunidade, porque nesta semana que terminamos hoje, ou que iniciamos, tanto dá o ponto de vista, para alguns o último dia da semana é o sábado, razão pela qual hoje é o primeiro e de descanso, amanhã segunda, o segundo dia, para outros é o inverso. O último dia da semana útil foi o de ontem, e hoje nós temos o penúltimo, e hoje o último dia, o dia de descanso. Pouco importa essa relatividade, como veremos. Mas na semana que se finda, Hippolyte Lyon Denisard Rivaio comemorou, ou nos permitiu comemorar, mais um aniversário do seu retorno à Terra. Curiosamente, no mesmo dia em que uma emissora de TV permitiu que os brasileiros, numa campanha extremamente democrática e que repetiu outras realizadas no mundo todo, consideraram Chico Xavier o maior brasileiro de todos os tempos, numa disputa acirradíssima e popular
em que as pessoas tiveram a chance de ir escolhendo os seus candidatos, e eles foram submetidos a uma sequência imensa de escrutínios. Chico despontou ao lado da princesa Isabel e de Alberto Santos Dumont como os 3 brasileiros de que os brasileiros mais se orgulham. Um, porque nos legou, juntamente com os irmãos Wright, a possibilidade de atingir as grandes distâncias através do avião e do seu desprendimento. A segunda, porque teve a coragem de, estimulada por interesses que não nos importa aqui questionar, proclamar, injusta e talvez em tardia hora, a libertação absurda que é a do jugo de um homem sob outro homem. E Chico, por ser o exemplo vivo no Brasil do que é amar. Chico Amor Xavier, o homem que foi então referenciado na mesma data em que Hippolyte Léon Denisard Rivaio, em 1804, tornava. Vamos colocar tudo isto nesse caldo. E começando na questão de número 35, ela e a 36 têm uma ligação muito grande. Kardec faz uma pergunta que hoje parece ser bem equacionada do ponto de vista científico, não do religioso. Não do religioso. O espaço universal é infinito ou limitado? A resposta é curta e grossa. Infinito. Supõe-no limitado? Que haveria além disso? Respondem os espíritos. Isso te confunde a razão. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Não é, diz o espírito que responde, na pequenina esfera que você momentaneamente se acha, que será possível empreender qualquer compreensão desta realidade. Pois estamos na mesma esfera, e criaturas ainda hoje, ao contemplarem imagens como as provenientes dos telescópios potentes, que nos falam de miríades e miríades de estrelas, nos permitem enxergar talvez além da chamada Via Láctea. Criaturas ainda insistem em dizer que Deus criou apenas o mundo para nele conter, nos números atuais, um pouco mais de 7 bilhões de espíritos, reduzindo Deus à mesma proporção do seu nível intelectivo, querendo trazer Deus para o ponto de vista do homem, quando o homem é que precisa se alçar enquanto espírito e começar a divisar as coisas de uma maneira muito mais ampla, rompendo sectarismos, limitações, rompendo questões que só nos diminuem, porque temos que nos abrir para a realidade cósmica. Foi isto que Jesus nos ensinou quando nos mandou chamar a Deus de Pai e a todos de irmãos. Romper barreiras, quebrar limitações, quebrar aquelas pequenas coisas que nos impedem de crescer, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Julgamo-nos acima dos outros, quando na verdade somos todos espíritos em processo evolutivo. Não somos mais do que ninguém. E se por acaso nos julgarmos em condições de fazer algo ou de ocupar algo acima de outro, que seja a tarefa de servir. Esse é o exemplo de Chico. Esse é o exemplo da humanidade
que efetivamente começa a divisar novas realidades. Impossível que num mundo pequeno como o nosso, localizado numa estrela de quinta grandeza, em processo já, segundo as análises, da sua própria extinção, nós tenhamos a pretensão de entender o universo. Somos ainda pequenos demais e muitas vezes nos demoramos para compreender a própria realidade em que nos encontramos. Agora, tentar reduzir a grandeza da obra divina ao nosso ponto de vista é extremamente limitador e nós não podemos nos integrar a esse tipo de pensamento. Kardec anota exatamente a sua opinião num comentário muito simples. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há. E assim, assim até o infinito. E nós vamos ver nestas inúmeras e diversas formas de expressão a realidade que nos cabe atingir, mercê o nosso progresso individual. Somos fadados a progredir, somos fadados a avançar, e temos que avançar começando a olhar uma dimensão muito maior do que a do nosso próprio nariz ou a do nosso próprio umbigo, porque tem muita gente que ainda anda olhando para baixo, esquecendo-se de que devemos olhar para adiante, buscando esta evolução. Longe preconceitos, longe limitações, longe considerações, somos todos irmãos, estamos todos próximos uns aos outros, com uma tarefa muito clara. Aqueles que já enxergam um pouco mais têm o dever de conduzir os que ainda não enxergam, porque são conduzidos por amigos espirituais que velam para que também nós rompamos as barreiras do desconhecimento. Em A Gênese, Galileu Galilei, naquela mensagem a qual já nos reportamos, é um conjunto delas que estão no capítulo intitulado Uranografia Geral. Galileu Galilei inicia a sua abordagem falando-nos sobre o espaço. Diz assim: na Terra, as definições sobre o espaço são terríveis. E ele diz assim: como são definições que nada definem, é melhor deixá-las no lugar que estão, dentro dos tratados, porque não merecem a nossa consideração. Espaço, diz-nos ele, é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primária e axiomática, isto é, de si mesmo evidente, e a cujo respeito as definições que possamos ofertar, longe de esclarecê-la, vão obscurecê-la. Eu apenas quero afirmar, diz-nos ele, que o espaço, é infinito, e não nos é possível, do estágio onde estou e onde vocês estão, ter uma ideia, a não ser da grandiosidade. Digo que o espaço é infinito por dois motivos. Primeiro, pela razão, porque é impossível imaginar-lhe um limite qualquer. Vejam vocês, sempre se volta ao mesmo ponto, a racionalidade. Nós, os homens que vivemos na terra, mercê lutas que custaram tantos corpos, temos trabalhado para que o mundo seja racional, para que as pessoas possam crescer, longe as ideias limitadoras, longe as ideias que possam nos conter. Nós precisamos crescer, avançar. Toda oportunidade abençoada de adquirir a informação, de refleti-la, de aplicá-la, deve ser utilizada
permanentemente por cada um de nós. A racionalidade, esse atributo que tanto lutamos para que imperasse diante das ideias teológicas, diante das ideias limitadoras, aquilo que nos passa pelo crivo da razão, olhando a noite estrelada, quando isto nos é possível, quem em plena racionalidade há de admitir que Deus, na sua infinita grandiosidade, da forma como o Livro dos Espíritos o coloca, tenha criado apenas um mundinho como o nosso, em meio a tudo isto, para que as criaturas pudessem evoluir. E mais do que isto, viessem aqui passar meia dúzia de anos e já tivessem o seu destino assinalado. É irracional. Mas há pessoas que acreditam, nós as respeitamos, mas não somos obrigados a pactuar com isto, motivo pelo qual todo o nosso empenho tem que ser em conhecendo a doutrina espírita, divulgá-la, fazê-la conhecida, para que as pessoas, diante de um livro como o Livro dos Espíritos, percebam a visão que é possível ao homem ter. Se Jesus lá atrás, dizendo aos apóstolos, a casa de meu Pai tem muitas moradas, não foi compreendido? Ou foram ilusórias as definições que sobre isso passaram a ser feitas? Os Espíritos vêm rasgadamente nos dizer que, apesar da dificuldade que topamos, é Galileu, na segunda observação, para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar, a palavra é fortíssima, eternamente, pelo espaço, em pensamento, não locomoção, em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. E aí faz um raciocínio super simples. Ele pega a medida de uma légua, e eu confesso para vocês, outro dia trabalhando aqui à tarde nesse texto, nós ficamos lá, a légua vale tanto. Dessa vez eu não podia contar com a ajuda dos universitários que estavam lá, né? Embora eu sei que estão muitos aqui, eu fui pesquisar a extensão da légua e cheguei à conclusão porque que eu vi tantas palavras ou tantos números diferentes, porque não há um acordo acerca da légua. Não há. Mas vou começar pelo nosso aqui do interior de São Paulo. Légua para o matuto paulista é caminhar durante 1 hora. É por isso que diz, andei 1 légua. Quanto é isso? Andei 1 hora. Veja, tomamos uma medida de espaço por tempo. Já é uma dificuldade. Em regra, a légua antiga, e eu confesso que fiquei na dúvida se Galileu estava usando essa ou não, porque a antiga vai até perto de 1850, ela equivalia a 1.600 metros. 6.600 metros, olha eu diminuindo a légua, 6.600 metros. A légua da época de Galileu, em que ele escreveu a mensagem, já estava em 5.000 metros. Para hoje, estar em 4.444. Uma loucura, né? É dizer, cresceu, subiu, é tempo, não é? O fato é que ele nos diz o seguinte: se nós andássemos a uma velocidade fantástica, a do relâmpago, percorrendo milhares de léguas por segundo, havendo percorrido milhões de léguas, mal teríamos deixado esse globo. Iríamos chegar até uma estrela,
da qual esse globo está vinculado, a qual ele está. Se seguíssemos ainda, passando mais adiante, por estrelas longínquas, que ainda não são perceptíveis da estação em que vocês se encontram, nós não conseguiríamos ter uma ideia da dimensão do espaço. Se fôssemos mais ainda, minutos na mesma direção e na mesma velocidade, se fôssemos séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade, nós não teríamos conseguido ainda chegar ao que se denomina limite, porque não existe do espaço. Eis a informação que me cabe vos deixar, diz ele. Olha a grandiosidade de onde estamos envolvidos. Mas, dizem os movimentos criados pelos homens, Deus criou apenas a terra. Pois aqui essa fofura de gente que está, e depois que esta fofura passa por uma experiência de quantos anos seja, a sua sorte está decretada. Dá para aceitar uma coisa dessa? Dependendo do nível em que estiver o espírito, pode ser uma grande verdade. Para o espírita, não. Para o espírita, não. Por quê? Porque a racionalidade lhe impulsiona a pensar. Mas, Nazil, isso me dá um calafrio, disse alguém para mim. Imagina que então eu tenho quanto para progredir? Nossa, você ainda pensa nessa questão de quanto para progredir? Imagine que devemos atingir a condição de espíritos angelicais. No meu caso, isso demandará talvez essa mesma extensão de espaço em tempo. Portanto, a eternidade está aí. Me sinto um bebê diante da eternidade, né? Porque há muito por conquistar, por conhecer, e não apenas o conhecimento nosso, daqui. O conhecimento que permite aos espíritos, na 36, informar a Kardec, que lhes pergunta: existe vácuo no espaço universal? Não é a resposta. Não há vácuo. E daqui, antecipando o que a ciência do século 21 procura, em 1850 e qualquer coisa, os espíritos registraram: o que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. No século XIX, evidentemente. No século XX, nem tanto. No XXI, com mais dúvida ainda. Daí porque nessas expressões materiais que ainda não compreendemos, a vida existe em profusão. A vida que a doutrina espírita nos vem convencer a valorizar, a bem aproveitar, notadamente através das múltiplas existências que precisaremos desenvolver, além das que já desenvolvemos, para atingir o conhecimento mais amplo, para sermos criaturas mais evoluídas. E quanto mais conhecemos, longe de nos colocarmos em posição de quem está acima, mais devemos nos curvar, porque há muito mais para ser conhecido. A grandiosidade de uma doutrina que vem exatamente rasgar estes véus, vem abrir a mente dos homens que já pensam, que já refletem, homens que valorizam expressões como a liberdade, expressões como as opções de cada um. É uma doutrina para agora e para a frente.
Daí porque, quando Kardec questiona se o Espiritismo será, de alguma forma, uma expressão do futuro, do ponto de vista religioso, que o seja, ouve dos Espíritos, não. O objetivo não é este, seria diminuí-lo, mas as suas informações, as suas análises, as suas deduções farão parte de todas aquelas expressões que queiram falar ao homem do amanhã. É isto que está. Abrindo o capítulo 3, então Kardec nos diz: o universo abrange. Uma nota, curiosamente, ele nunca começa os capítulos com nota. Esse ele faz questão. Pela grandiosidade do tema, a formação dos mundos, ele larga uma observação introdutória. Quem tem o livro, confere aí. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como todos os fluidos que o enchem. Olha que racionalidade, que grandeza, que progresso, como isso nos coloca na exata dimensão que temos que ter, a de que somos seres criados para a perfectibilidade. E isto nos põe uma advertência muito séria. Quantas vezes já chegamos nas situações e nos julgamos no privilégio de ser atendidos prioritariamente, ou porque temos mais idade e, consequentemente, temos mais tempo, deveríamos ser os primeiros a ceder o lugar, mas não, tem mais tempo livre, mas quer ser o primeiro a ser atendido, para voltar para casa e não fazer nada. Tudo bem, é uma opção. Quantas vezes o sujeito tem a ideia de que está acima dos outros? O que eu conheço não me faz digno de participar. O que nós conhecemos, o que sabemos, o que ainda temos por descobrir é esmagadoramente maior. E quando a doutrina espírita vem nos abrir a possibilidade de confrontar este conhecimento com o progresso da ciência, este conhecimento com a especulação filosófica, este conhecimento que é um conhecimento lúcido, ela nos aponta Jesus como paradigma, porque é Ele a expressão mais evidente do progresso que podemos atingir. Estando ao lado de cada um daqueles homens da Galileia, foi incapaz de a eles dirigir censuras. Olhava as doenças, nunca os doentes, mas nós censuramos. Nós nos julgamos capazes de apontar condutas, apontar regras, e ai de quem não nos obedeça, não aceite a nossa visão. Contentemo-nos em tê-la, vivamo-la, e assim nós já estaremos demonstrando o quanto amadurecemos. Não compremos conflitos. As pessoas estagiam em pontos evolutivos diversos, mas sejamos solidários. Tenhamos o compromisso de divulgar a boa doutrina, divulgar esse conhecimento que nos faz tão bem, que nos conforta tanto, fazendo através das nossas expressões. As questões que vão se seguir, meus amigos, da 37 até a 42, cuja leitura é simples e ao mesmo tempo tão lúcida, nos dão a dimensão da obra desse missionário Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, ocultando-se sob o pseudônimo de Allan Kardec, quis que efetivamente aparecesse não o seu trabalho, que é extraordinário, mas as informações dos espíritos. A doutrina é deles, registrou. Eu sou apenas o secretário. E que secretário! Qualquer chefe com um secretário desse
corria o risco de perder o emprego. Porque o sujeito é lúcido. Olha as questões: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus? E os espíritos dizem: olha, se ele existisse desde toda a eternidade, não seria obra de Deus. Logo, foi criado. Puxa, foi criado. É verdade. Registra Kardec: a razão diz que o universo não se fez a si mesmo. Aliás, o acaso deve ficar no lugar de onde proveio. O nada. Não tem sentido. As coisas têm sim um Criador. Não o velhinho barbudo. Não. Sentado no trono, disparando o raio e anotando o pecado. Isso é uma criação de alguém lá na idade pré-idade média, e que ainda muita gente. Os espíritos vão nos demonstrar que, embora tenham uma visão muito mais privilegiada do que a nossa, não são detentores de um conhecimento muito maior do que o conhecimento que viver na Terra contempla. E é isto que vai nos levar à análise final na manhã de hoje, quando vamos ver a postura de Kardec em relação aos espíritos, para a partir daí prestar a nossa homenagem a este espírito. Ele quer saber como Deus criou o universo. Será que a gente pode saber o modo de formação dos mundos? Os cometas que passam pela Terra são um começo de formação de mundos. O mundo que está formado pode desaparecer e a matéria dele ser reaproveitada? Poderemos conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Que secretário abelhudinho, né? A gente vai perceber que o sujeito não perdia a chance, questionava, mas questionava com clareza. E as respostas são muito mais claras. Os espíritos são criados. Daí porque dizem: eu não consigo dizer outra coisa que não a vontade para justificar a criação do universo. Deus o quis. Mas a gente pode saber como é que isso se deu? Tudo que eu puder dizer vai se limitar a isto: os mundos são criados pela condensação da matéria que está no espaço. Só. Então você pode me contar que existem mundos em formação? Sim, é possível. E os cometas seriam isto? Olha, cometa até pode ser. A única coisa que não pode ter, e aproveitando uma resposta, eles deixam uma lição enorme: não se pode acreditar que eles influenciem alguma coisa do ponto de vista físico, nem de outra sorte de coisas, né? Muito bem, então quanto tempo demora para formar um mundo como a Terra? Não tenho noção. Não tenho noção, diz o Espírito. Não tenho como te dizer isso. É conhecimento do Criador, não da criatura. Mas o mundo acaba? Sim, do ponto de vista físico, o mundo acaba. Mas espera aí. Então, Nazil, meu amigo, nós somos espíritos. Do ponto de vista físico, aliás, os nossos corpos voltarão à natureza de onde procederam. E as células que o compõem, o material de que é feito, animará outras tantas formas de vida. E nós voltaremos em outra experiência, a usufruir disso que está na Terra, para permitir o duplo progresso da matéria que se eleva e do espírito que progride. Renasceremos, teremos outros corpos, experimentaremos novas situações, colheremos a nossa livre semeadura,
Isto em nada nos diminui, pelo contrário, nos estimula. Se eu vou voltar à terra, então vou ter o maior número possível de amigos. Quero ser reconhecido e ter relações de afetividade com o maior número possível de pessoas. Daí o sentido: não tenhais inimigos. Não deixe que ninguém seja seu inimigo. Vá lá, perdoe-o, aceite-o. Não percamos tempo. Ganhemos em condutas que só nos enobrecerão. Ganhemos em atitudes que só nos farão melhores. Postemo-nos diante da doutrina espírita como alguém que recebe o tesouro e que tem que reparti-lo. Reparti-lo como pregando? Ah, não, por favor. 1 nazil já é absurdo. 2 seria para lá de sofrível. Pregar é uma coisa horrível. A gente se enforca pregando, porque descobre, na medida em que fala, que está longe de praticar aquilo que enuncia. Porque ainda tem preconceitos, tem rancores, guarda mágoas. Entende-se desprezado, quando na verdade é desprezível. Porque tem posturas que não se coadunam, não se conformam com a postura de quem começa a conhecer o Espiritismo, a da solidariedade. Somos todos solidários uns com os outros. Fujamos dos mecanismos que nos querem tornar criaturas solitárias, egoístas, como a da casa em que cada um conversa com o outro a partir do computador onde está, ou manda mensagem através dos smartphones. Mãe, estou na cozinha e não achei nada. E a mãe do quarto procura direito, que está escondido. Ele: pai, a mãe não quer me atender. E o pai: não posso porque estou assistindo o meu jogo aqui. Olha a união perfeita, né? De cabeças que se defrontarão com graves problemas amanhã. Sejamos solidários. Conviva. Isso se faz aqui na reunião. Aqui. Ah, tem isso aqui na reunião? Gente mandando mensagem um para o outro? Eu precisava pôr aqui o Facebook para saber como é que está o meu trend lá, saber se eu estou subindo ou não, né? Estou dormindo na palestra, vamos saber. Na aula eu já peguei, que aula cacete, né? O sujeito escreveu assim: direito administrativo é mesmo para a gente aprender, né? Aí o outro: se você quiser passar em concurso, ouve o que o gordo está dizendo. O gordo sou eu. É brincadeira, falta de respeito, né? Se ainda dissesse o obeso, mas o gordo, faço um esforço danado, né? Tento brigar com a balança e ela me vence sempre, né? E o sujeito que o gordo está falando, segue o gordo. Ah, que fim de mundo. Se alguém escreveu aqui segue o gordo, vai ver que quando eu desencarnar, deixarei uma silhueta magérrima na terra, tá? Ficará assim tão leve e tão bem dissecadinha que poderá ser acumulada em um saco de cimento e guardada no fundo de alguma cova. E fique tranquilo que não voltarei para buscá-la no dia do juízo, porque não vou saber identificá-la. Pode ficar tranquilo. Esta racionalidade de Kardec me parece, entre outras coisas, tão clara, tão lúcida, quando ele é questionado através de uma correspondência do senhor Jobard, um amigo da cidade de Bruxelas, e que está na Revista Espírita de abril de 1860. Jobard pergunta a Kardec acerca das teorias da formação da Terra. E esta que diz que a Terra é fruto da aglomeração de matéria cósmica, como outras que dizem que a Terra é fruto da junção de planetas, que a Terra é fruto disto ou daquilo. Jobard então escreve: não lhe parece que esta teoria que está tão em voga por aí, que é a chamada teoria da incrustação planetária, seja uma teoria absurda, e os espíritos que a passam revelam talvez não conhecer
Bom, depois de dar uma aula acerca de que ele também acha a teoria absurda, Kardec nos dá o seu modo de tratar as informações espíritas. E eu gostaria de aproveitar esta lição, porque é a lição de um sábio, a lição de um espírito que avançou, que não rogou aos céus ser aliviado das suas provas, não rogou ao céu fossem elas afastadas, enfrentou-as, não pediu favores, trabalhou. Aos 50 anos, como muita gente às vezes se orgulha de ficar parado, este homem aos 50 anos deu início à maior tarefa de libertação do espírito que até hoje foi feita na face da terra após Jesus. Este homem escondido na França, escondeu-se ainda mais, e ao travar contato com entidades venerandas, não se curvou a elas, questionou-as, passou cada uma das respostas que recebeu pelo crivo da racionalidade. E ele faz esse depoimento ao senhor Jobá, num artigo que está lá no mês de abril de 1860, que é lindíssimo. E na semana do seu aniversário, nada mais justo do que recobrar esta lucidez, em frases curtas, que nos permitem entender o alcance da sua mentalidade, nos permitem entender o porquê. A equipe que se preparou para trabalhar na divulgação desta nova mensagem, que só tem um propósito: resgatar o que Jesus havia dito e amplificar as considerações acerca daquilo. Este Espírito nos diz como age, como trabalha, diante de informações. Ele as divulga, mas faz sempre questão de passá-las por esta racionalidade. Olha que coisa mais linda que ele nos escreve neste artigo. Vale a pena a gente conhecer. Vale a pena conhecer. Para começar, responderemos que nos tornaríamos sábios muito facilmente se tratássemos apenas de interrogar os espíritos para conhecer tudo quanto se ignora. Deus quer que adquiramos o conhecimento pelo trabalho, e não encarregou os espíritos de nos trazer preparado, favorecendo a nossa preguiça. Eu e meu Pai trabalhamos, disse-nos Jesus, e tem muita gente querendo que as coisas cheguem da maneira equivocada, como se disse que o maná caiu do céu. Na verdade, eram bolotas que caíam do coqueiro e eram levadas até ali pelo vento. Até hoje cai maná do céu naquela região. É só soprar o vento da noite e as bolotas açucaradas, resina. Só que hoje os camelos comem. No passado as pessoas usufruíam isso, era o maná do céu. Caiu? Não cai, não cai. Nada cai sem esforço. Nada nos chega sem luta. Nada nos virá sem que nós nos empenhemos. Quer ser melhor? Eu quero. Faça. Aconteça. Empreenda o bem. Ah, mas eu estou pedindo a Deus. Não perca seu tempo. Faça. Está na sua mão. Está na sua disposição, é o crescimento de cada um. Deus quer que cada um de nós conheça pelo seu próprio trabalho. A humanidade, como os indivíduos, tem a sua infância, sua adolescência, sua juventude e sua idade viril. Encarregados por Deus de instruir os homens, devem, pois, os espíritos proporcionar-lhes, como sempre fizeram, ensinos para o desenvolvimento da inteligência.
não dirão tudo a todos, e antes de semear, esperam que a terra esteja pronta para receber a semente, a fim de fazê-la frutificar. Eis porque certas verdades que nos são ensinadas hoje não o foram aos nossos pais, que também interrogavam os espíritos. Eis porque ainda verdades para as quais não estamos maduros só serão ensinadas aos que vierem depois de nós. Nosso equívoco está em nos julgarmos chegados ao topo da escada, quando apenas nos achamos no meio do caminho. Não basta ser espírito para possuir a ciência universal, pois assim a morte nos faria quase iguais a Deus. Aliás, o simples bom senso, e daí ser Kardec o bom senso encarnado, se recusa a admitir que o espírito de um selvagem, de um ignorante, de um malvado, depois que separado da matéria, venha a ter o nível de alguém que já teve outras experiências, já se esforçou, já se empenhou, já progrediu. Dá-nos ele a lição da racionalidade, a ponto de nos emocionar. Dá-nos ele a lição da maneira como temos que nos comportar. Quanto a gente espera que os espíritos venham resolver os problemas que eles próprios semearam. Quanta gente que agiu no mal até agora há pouco, quer de repente tornar-se bom sem fazer esforço, apenas rezando, apenas dirigindo preces. Não é assim. Temos um universo por conquistar, temos uma jornada imensa por cumprir, mas temos a nossa parcela. Imóveis não avançaremos, sem dedicação não cresceremos, sem empenho não sairemos do lugar. Para tudo, para conhecer, para evoluir, é necessário o nosso esforço. Assim quis Deus, dando-nos na racionalidade do exemplo de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um exemplo a ser seguido, trabalhado, imitado. Queira Jesus, nesse instante, aceitar o nosso pedido de que este Espírito maravilhoso possa receber o fruto do seu trabalho, porque se a ninguém restar agradecer-lhe pelo bem que fez à humanidade, de joelhos espirituais, eu agradeço, porque a mensagem de Kardec modificou-me não apenas a existência, mas certamente a vida. Jesus o proteja para sempre.